questão jurídica, tá? A gente vê todos os dias na televisão que quando um político ele começa a ser investigado, sempre há a colocação desses processos em segredo de justiça. Ou seja, o cara foi eleito pelo povo para estar ali representando os interesses do povo, coisas que muitos deles não fazem. Eles representam sempre os interesses deles e os interesses dos empresários. E aí, quando se descobre que o cara é um salafrário, coloca o processo em segredo de justiça para poder proteger os demais salafrários que a gente muitas vezes vê aí na mídia bancando de defensor da moral e dos bons costumes, tá? Aí quando se consegue colocar um cara desse na cadeia, ele tem uma cadeia especial, sabe? Uma cadeia com televisão, com internet, quietinho lá. Dá a impressão que a gente nem sabe se realmente estão presos. A gente não sabe se tem visita íntima, a gente não sabe o que rola lá dentro. Dá a impressão que a cadeia seria um outro mundinho melhorzinho e tal, que a gente pensa a cadeia federal, mas a gente não sabe o que rola lá dentro. Não tem câmera, eu não vejo as câmeras. Eu não sei como é que é. Se eu tô vendo que a justiça protege esses caras a ponto deles ter uma condição melhor do que o pobre, e isso já foi comprovado, né? Se você fizer uma pesquisa, que a justiça brasileira, ela é sim contrária aos pobres e favorece mais os ricos. Isso em pleno século XXI, essas coisas não podem continuar. E isso faz com que a nossa política seja assim, os caras não têm medo, não têm temor. Essa falta de temor, às vezes o cara está preso, ainda continua, às vezes o cara está em processo ali e continua recebendo o saláriozinho dele. O cara vai preso, cumpre um terço da pena, sai. O cara tem uma tornozeleira, sempre passa mal, sempre consegue laudo médico. O cara tá tirando cambalhota na nossa frente aí todos os dias. É só vir o processo de prisão, né? Que eles têm muito dinheiro para pagar advogados e por isso que eles conseguem ter todos esses benefícios, enquanto o pobre não consegue. E ali, depois de muitas cambalhotas, quando o cara vai preso, tá passando mal. Tem um médico que possivelmente vem com um laudo falso, né? Possivelmente, isso tem que ser investigado. E ali o cara fica ali com a tornozeleira dentro da casa dele, que você não sabe se ele realmente está ali, né? Que pode haver esquemas para fuga. Teve uma vez que a reportagem da Globo achou um cara com tornozeleira que estava numa academia ao invés de estar numa livraria fingindo que está trabalhando, né? E aí coisas absurdas que acontecem nesse país e ninguém fala nada. O pior de tudo é que esses caras ganham um bom salário, ganham bons benefícios. Os caras andam em carros blindados, com ar-condicionado, quase não trabalham, né? E quando trabalha, o trabalho deles é ficar lá discutindo e fazendo propaganda, porque no trabalho deles estão fazendo a propaganda deles. Ganham rios de dinheiro, colocam parentes para trabalhar, tem uma série de irregularidades, né? Quando a gente olha num país desse, onde a câmara corporal do policial, os caras nem se incomodam em cometer crimes, porque eles não acreditam que todo mundo vai ter equipe para ver essas filmagens, né? E uma equipe grande. Quando você olha que as pessoas estão fazendo as coisas sem medo de punição, que eu não sei quanto tempo ficam essas filmagens, a gente percebe a decadência do nosso país. A gente percebe a decadência que começa dentro da política, né? Por que faltam equipes aqui? Porque lá dentro da política, se você busca o interesse do empresário, busca o interesse de outras pessoas e não o interesse do povo, as nossas instituições ficam falidas. As nossas instituições ficam decadentes. Aí você vê um tolo falando mal do SUS, né? Não é o SUS que é o problema é a fiscalização sobre ele. O problema são os políticos lá que não colocam o orçamento certo. O problema são os desvios que acontecem dentro do SUS. O SUS é uma bênção. Maldição são as pessoas que administram. Tá? Nesse país, a gente tem a mania de acusar algo que não é o responsável. Você chega no hospital, você quer bater no médico, porque o médico não te atendeu. Aí você tem dois quesitos. Você tem aquele médico que realmente não vale porcaria nenhuma,
né? Fica ali só assistindo internet o dia todo, ele acha que ele está ali, ele está prestando um favor e que não deve trabalhar, né? Ele deve passar só a hora ali para ele pagar as horas. E você tem um médico que realmente está ali fazendo a diferença, mas não tem equipamento para o cara salvar, não tem material para o cara salvar uma vida, né? Mas geralmente o que a gente vê mesmo é um descaso. A saúde, ela é um descaso. Hoje em dia tudo é colocar na fila do X-Reg. Tá morrendo, fila do X-Reg. O cara, a fila é como se fosse aquele plano que o pai do Cris lá do Todo Mundo Odeia o Cris fez, só para ter paz de espírito. Eles não têm um planejamento na saúde para salvar, mano. Eles têm um planejamento de botar numa fila para dizer que não foi uma missão de socorro. É simples assim.